E, obviamente, como foi dito aqui, a gente faz a palestra sobre suicídio a partir das bem-aventuranças. E, principalmente, bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. É a partir daí, pode parecer estranho, mas o tema a ser tratado, esse tema do suicídio e loucura, deve ser tratado a partir das bem-aventuranças. Então, veremos como podemos fazer isso. Os aflitos, não é nossa primeira parte da palestra. Os aflitos ou as aflições, não é? Esse termo no Evangelho, na língua em que foi escrito, retrata uma gama de sentimentos. E geralmente esse que nós traduzimos por aflitos pode ser traduzido por enlutados, por pessoas que têm um sentimento de perda tão grande e das emoções que têm a ver com essas perdas, que massacram os corações, que tratam os corações, o interior das pessoas fica esfacelado, as pessoas ficam sem o chão, sem o solo, e pode ser traduzido por enlutados também, mas o que tem a ver os aflitos com o suicídio? Tem a ver com a família de quem pensa em cometer suicídio ou que cometeu suicídio, mais com a própria pessoa mesmo. Então, o que a pessoa poderia ter perdido? Se a aflição é um sentimento de perda profunda, então o que uma pessoa que pensa em cometer suicídio, ou a pessoa que tenta o suicídio, o que ela teria perdido? Teria perdido o sentido da vida, o motivo para viver. A sua aflição não vê mais sentido em viver, e a vida se torna uma carga um fardo que parece pesado demais para a pessoa levar. Então, Jesus vem nos dizer: bem-aventurados são as pessoas nessas condições, não porque estão nessas condições, mas porque serão consoladas. Então, nossa palestra tentará ajudar as pessoas a terem algum consolo, essas pessoas que estão aflitas por terem perdido os motivos de viver, o sentimento até de preservação da existência, que é uma coisa intuitiva, que todo ser que tem sensibilidade tem esse sentimento de preservação da própria existência. A gente vê os animais. Eu nasci no interior, e quando a gente às vezes via um animal que lhe faltava uma pata, que a gente perguntava: meu Deus, por que aconteceu isso? E nosso pai dizia assim: ele foi preso numa armadilha. Mas o sentimento de preservação da vida é tal que ele mesmo destruiu o próprio membro para poder continuar vivendo. Então, animais carnívoros que mastigavam o próprio membro e deixavam lá aquele membro e saía para poder preservar a vida. Então, que sentimento pode ter uma pessoa que perdeu até esse instinto que está nos animais, que é de preservação da própria existência? Então, é alguém realmente aflito, que perdeu tudo, que não tem mais nada em que se segurar. Então, a nossa palestra tentará tratar disso nesse primeiro momento. Então, a primeira coisa que nós devemos saber, todos nós, é que os infortúnios fazem parte da existência de todo ser humano, fazem parte da condição de criatura. Nós somos criaturas, nós não somos deuses, e nós passamos por muitas aflições. E Jesus sabe disso. Não é fulano ou ciclano. Às vezes eu vejo que a vida do outro é tão boa e a minha é tão cheia de sofrimento. Mas a primeira coisa que eu devo me conscientizar é que todos passam por aflições. Todos passam por infortúnio. E Jesus diz no Evangelho de João que no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo.
Então, quando Jesus se refere aqui a mundo, ele está se referindo a todo um contexto de limitações históricas, de limitações dos relacionamentos, de limitações do planeta que está em evolução. Coisas acontecem por causa de um desastre da natureza, ou de um desastre de algum veículo, ou da violência. Nós estamos no mundo, nós estamos num contexto limitado e nós temos aflições, mas Jesus venceu esse contexto. Venceu esse contexto por quê? Porque ele que entrou nesse contexto limitado e ficou submetido a essas leis que limitam a criatura, ele vivenciou essa submissão a essas leis. Quando entrou aqui, ele sentiu tudo que faz parte desse mundo. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou por um ente querido que morreu, ele foi traído, ele passou por todas essas coisas, essas aflições às quais nós estamos submetidos, e ele venceu isso não porque ele é Deus, ele venceu, ou porque ele é o Filho de Deus, ou porque ele é o Cristo. Ele venceu isso. O que é vencer as aflições? É porque ele vivenciou todas essas aflições na fidelidade ao projeto de Deus. Ele não se desviou nunca do plano que foi traçado antes da entrada dele nesse mundo. Isso é que ele venceu. Ele não se desviou do plano que é anterior à encarnação dele. Ele não se desviou. Ele não se desviou quando a cruz apareceu no horizonte dele. Então, ele não se desviou nunca. A sua principal oração é: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Agora, nesse contexto de vivenciar aflições, todos nós somos solidários, porque todos nós vivenciamos aflições. O que se espera de nós, o que Deus esperaria de nós, é uma solidariedade, uma responsabilidade. Então, nós temos que entender bem o conceito de responsabilidade, porque hoje em dia a gente confunde muitas vezes responsabilidade com culpa. Responsabilidade não é culpa. Responsabilidade não é uma coisa que está lá no final. Responsabilidade é algo que está no início. Então, as pessoas dizem assim: o ônibus sofreu um acidente, algumas pessoas foram machucadas, e algumas pessoas resolveram cobrar a responsabilidade do dono da empresa de ônibus, mas tem pessoas que dizem assim: mas por quê? Quem é que esse dono da empresa de ônibus é culpado do que aconteceu? Não se está dizendo que ele é culpado. Se está dizendo que no início de tudo, no dia que ele resolveu montar uma empresa de ônibus, ele tem que ter firmado para si mesmo o compromisso de que vida das pessoas estarão ali, haverá um transporte de pessoas, e que ele deve fazer o melhor para que a vida das pessoas seja preservada e elas possam chegar bem ao destino delas. Ou então ele não monta a empresa de ônibus. Se ele quer montar a empresa de ônibus, ele tem que, no início, antes de começar, ele tem que dizer: as pessoas têm que chegar bem ao destino. Eu sou responsável para que elas cheguem bem ao destino. Então, ele teria que ser a primeira pessoa a aparecer lá para se solidarizar com o que aconteceu, porque ele não é culpado, mas ele assumiu uma responsabilidade pela vida daquelas pessoas, pelo bem-estar daquelas pessoas, lá no início, quando montou a sua empresa de ônibus. Que ele é culpado, ele não é culpado. Ele nunca quis isso. Ele não é o culpado pelo que aconteceu, mas ele é responsável pelas pessoas, pela vida daquelas pessoas. Então, hoje em dia, como a gente confunde responsabilidade com culpa, e é isso que se diz num processo, não é culpado. Então, como confundimos responsabilidade com culpa, nós não conseguimos nos situar. Olha, se o meu irmão não está bem, se eu noto que alguma coisa não está bem com ele,
e ele chega a tentar o suicídio, eu não sou culpada dele ter tentado o suicídio. Mas é meu colega de trabalho, mas é meu vizinho, mas é meu parente, mas é meu colega da faculdade. Eu não sou culpada pelo que ele fez, mas eu sou responsável. Por quê? Por que eu sou responsável? Pelo que eu sou responsável? Eu sou responsável para notar que as pessoas precisam de ajuda. Eu sou responsável por isso. Eu achei chocante uma vez que foi descoberto, eu não lembro, acho que foi na Inglaterra, eu não estou lembrada agora, mas uma pessoa, foi encontrado o cadáver dela 3 anos após a morte, no apartamento, no sofá da sala, assistindo TV. 3 anos após que ela morreu. O esqueleto foi encontrado 3 anos depois. Não existia vizinho, não existia colega de trabalho, essa pessoa era invisível. Como é que alguém desaparece 3 anos depois é encontrado? Foi feito o teste, ela tinha morrido há 3 anos. E ninguém notou que essa pessoa sumiu. Ninguém se perguntou o que aconteceu. Então, isso é aí que eu sou responsável. Eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem. Eu sou responsável, eu não sou culpada pelo que as pessoas fazem, mas eu sou responsável por notar que elas existem, que alguma coisa errada está com elas, e que se eu me sinto responsável por fazer parte da humanidade, que nós todos interagimos, por que não existe um sorriso, um olhar, um gesto de acolhida? Porque a acolhida a gente sente no olhar. Quando eu estou dando uma palestra, que as pessoas não estão com vontade de estar ali, ou uma aula, e as pessoas estão ali forçadamente, eu sei, elas não estão me acolhendo, elas não dizem nada, às vezes são até educadas, mas elas não estão me acolhendo, elas não me mostram um olhar de acolhida. Quando eu olho para os que estão aqui, eu estou acolhida, estou perfeitamente acolhida. Então, nós não somos culpados pelos atos das outras pessoas, mas nós somos responsáveis pelo bem-estar dela, porque Jesus as colocou no nosso caminho. Somos responsáveis por cumprimentá-las de uma forma que elas sintam uma confiança, um carinho, um respeito em nós. Às vezes, nós brasileiros, nós somos de abraçar, de beijar, não é? O nosso amigo de Niterói, o Zé, diz assim, eu fico atrapalhado em Campo Grande, porque em Niterói são 2 beijos, né? E aqui é um beijo só, e ele fica querendo beijar, e a pessoa já foi embora. Então, existem formas diferentes de se relacionar, não é? Mas o nosso olhar, obviamente, no Japão, as pessoas não vão estar, nem sequer um beijo, Zé. Além de não ser 2, não é nenhum. Né? Então, não vamos estar abraçando, não vamos estar beijando, mas nós temos o olhar. Nós temos a saudação do dia, não é? De forma que a pessoa se sinta tocada. Às vezes, um sorriso salva uma vida. Não é? O meu pai tinha um programa de meia hora, que primeiro ele fazia numa rádio, depois não deu certo, e aí ele colocava o som, o amplificador acima da igreja, que já era alta, e durante meia horinha ele fazia uma reflexão do Evangelho. E aí era às 6 horas da tarde, porque era mariano, então para saudar Maria fazia às 6 da tarde. E muitas pessoas reclamavam porque era na hora que começava lá uma novela, que queriam assistir. E o papai atrapalhava, porque todo mundo escutava. Não é? Quando o papai ficou doente, veio um rapaz lá em casa e o papai estava deitado à frente da casa e essa pessoa, esse jovem, começou a beijar o papai. Começou a beijar e nós ficamos preocupados, quem é esse homem? Entrou no portão por um momento, o portão ficou aberto, o papai lá numa rede à frente da casa, e ele beijou o papai todo, o papai tranquilão,
E nós se preocupávamos, meu Deus, quem é esse homem? E esse homem foi beijando o papai, beijava o rosto do papai, e acariciava o papai e chorava. E meu irmão disse, deve estar bêbado. Então ele foi tentar levar o homem até o portão, não é? Olha, o papai está doente, depois o senhor vem visitar, quando o senhor tiver mais calmo. O papai tranquilo, não achava nada estranho daquilo. E levou o homem até o portão, não é? Então depois a gente vê que esse senhor, depois ele esteve dizendo para algumas pessoas que ele pensou em suicídio, mas na hora que ele ia cometer o suicídio, o papai estava falando, e na hora que o papai falou, tocou, e ele desistiu. Então, anos depois, o papai não sabia disso, ele foi agradecer quando soube que o papai estava prestes a partir. E a gente perguntou para o papai quem era aquele homem, se ele conhecia. Não, mas o rapaz é um rapaz simpático, né? Me beijou bastante. Então, a gente vê que, às vezes, uma palavra, nunca se imaginou, enquanto uns estão reclamando que é na hora da novela, está salvando a vida de outro. A gente não sabe dessas coisas, né? Se alguém puder, assista um filme chamado As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Que você vai ver como você faz muita coisa pelas pessoas, não fica sabendo. Então, veja, então o que a gente espera de uma pessoa que deseja dar fim à própria vida, não é? O que se espera dessa pessoa? O que nós poderíamos dizer, não é? O que nós poderíamos fazer por elas? Dizer, que palavras poderíamos dizer? Que essa palestra não é tanto para elas, mas é também para nós, para nos ajudar a nos posicionar. Então, a primeira coisa é um recado para nós mesmos, não é? Que estamos tentando ajudar, que estamos nos sentindo responsáveis pelo que possa acontecer com nossos irmãos. Ora, se aqui no Brasil a gente se sente responsável por quem comete suicídio no Japão, eu acho que quem está no Japão e quem conhece a pessoa que comete o suicídio deve se sentir mais responsável ainda, não é? Então, veja, a primeira coisa é isso, a gente nos conscientizar da responsabilidade. Se a gente começa a ler a Bíblia, lá na primeira página tem tanto Adão e Eva fazendo uma coisa errada, como tem Caim também que faz alguma coisa errada. E o que Deus faz? Deus os culpabiliza? Não, o que Deus faz é com que eles assumam as responsabilidades. Primeiro, Adão e Eva têm que assumir a responsabilidade pelo próprio ato. Que eles são educados a isso. O diálogo, as perguntas que Deus faz é para isso, para dizer, olha, vocês têm as consequências do ato de vocês. Deixar bem claro. Segundo, é que Caim, ele tem que se sentir responsável pelo irmão dele. Onde está o teu irmão? Eu sou o guarda-costas do meu irmão, por acaso, para saber onde é que ele está? O que é que faz uma consciência culpada? Ele deveria guardar, ele é um guarda-vidas do irmão dele. Não é? A gente teve num passeio que tinha bastante água e todo lugar dele. Proibido nadar porque não há presença de guarda-vidas. Nós somos guarda-vidas para o nosso irmão. Aquela pergunta que Caim faz a Deus é a consciência dele falando, eu deveria estar guardando a vida dele e não destruindo a vida dele. Não é? Então, a primeira coisa é essa, não é? As aflições do nosso próximo têm a ver com a gente. A gente é responsável para ajudá-lo, para ser solidário, ter compaixão. Não é? Então, a gente não está num primitivismo de vingança ou de indiferença. A comunidade humana antiga, ela teve que vencer a lei da vingança para poder conviver. A lei da vingança, ela destruía a convivência. Agora nós estamos tendo que vencer a lei da indiferença. Não tem nada a ver com o que o outro faz da vida dele. Nós temos que sair desse primitivismo. Então, nós somos responsáveis. A responsabilidade, a palavra responsabilidade em português, depois o nosso amigo Maurício vai tentar, de alguma forma, passar essa ideia para as pessoas de língua japonesa, mas nós que temos o idioma português e também qualquer outro idioma que tenha derive
do latim, não é a responsabilidade, é da mesma raiz de interposição, da ideia de se ter consciência de que fatos se impuseram no caminho, que coisas se colocaram no meio. Eu aspiro uma coisa, então aquele exemplo que eu dei do dono da empresa de ônibus, o que ele deseja é que todos cheguem bem lá no destino, mas coisas acontecem no caminho, coisas se interpõem no caminho. Então, isso aí dá o sentido da responsabilidade. Não é? Então, mesmo eu não tenho previsto, se eu não previ, se eu não quis, eu não sou culpado. Mas aquelas coisas que interferiram no caminho, eu tenho que me sentir responsável no sentido da solidariedade e tentar fazer com que as pessoas possam ter o melhor bem-estar. E também tem a ver com colocar-se no caminho. Tem responsabilidade também é colocar-se no caminho. Então, eu sinto que alguém não está bem. Então, eu me interponho no caminho dela. Às vezes, eu me interponho, como o fato que aconteceu com meu pai, ele, sem saber, ele se colocou no caminho entre o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Então, isso aí é a consciência da responsabilidade. Isso aí é diferente da consciência da culpa. É necessário também a gente perceber um pouco o que é a consciência objetiva da culpa. Então, ter consciência da culpa é uma coisa de pessoa madura. Eu peguei esse equipamento e joguei no chão. Então, eu não posso, depois disso, eu fiz isso porque eu quis. Eu sei que não deveria fazer isso, mas eu fiz isso. Fiz porque quis, sabendo que não deveria fazer. Então, se alguém me cobrar quem quebrou isso aqui, eu tenho que dizer, fui eu. Mas você sabia que não deveria quebrar isso? Sim, sabia. E você fez? Fiz. Isso é uma coisa adulta. É a consciência da culpa. Faz um bem terrível. Qual é o nosso problema hoje? Não fui eu. Não tenho nada a ver com isso. E tem mais, a coisa está tão grave que isso está sendo ensinado às crianças. Então, quando eu chegava com alguma coisa diferente em casa, a mamãe perguntava, onde que você conseguiu? Um dia eu cheguei em casa com um dinheiro. A minha mãe perguntou, onde que você conseguiu? Onde você pegou? Eu disse assim, foi a mãe da minha colega que me deu, porque eu ajudei a minha colega a estudar para a prova, porque ela tinha tirado nota baixa e a mãe dela me deu. A mamãe pegou na minha mão, me levou lá na casa da mãe da minha colega e perguntou, você deu esse dinheiro a Ilha? Foi esse valor, foi essa quantia que você deu? Sim, tá certo. Agora, o que acontece nos colégios? Um padre que tem dessa congregação de colégio, ele é meu colega lá na faculdade, ele disse, estou com a cabeça aqui fervendo, que não sei nem como é que vou dar essa aula, por causa do que aconteceu no colégio. Então, o que aconteceu no colégio é que um dos alunos apareceu com dinheiro, saiu gastando dinheiro, deu dinheiro para os colegas, e o dinheiro era o salário todo de uma funcionária do colégio. Aí ele disse, aí eu chamei as mães e fui falando com as mães desses com quem ele dividiu o dinheiro, para conversar com elas e ver o que nós poderíamos fazer. Que é um colégio dos padres para crianças carentes. E as mães disseram, se não foi meu filho que pegou, ele não é culpado. Deram para ele. Quer dizer, isentando a culpa da criança. Isentando. Não, o amigo dele deu para ele o dinheiro, ele não é culpado. Mas se meu filho, eu sou de uma família pobre, meu filho chega em casa com 50 reais que recebeu de um colega e me diz, eu recebi de um colega, comprei isso porque recebi esse dinheiro de um colega. Eu sou mãe e não quero saber onde que ele encontrou esse dinheiro. Ou mesmo que eu não fizesse isso, mesmo que eu não ficasse sabendo que ele está com esse dinheiro que não pertence a ele. Na hora que o responsável pelo colégio me chama e me diz assim, seu filho é um dos que estava com o dinheiro que pertence ao salário da funcionária. Qual seria a minha atitude? Saber que ele fez uma coisa errada. O que é que elas fazem? Defendendo o filho, que o filho não pode ser culpabilizado,
porque ele não foi quem pegou, ele só recebeu do colega. Então, nossas crianças estão sendo educadas a não ter consciência da culpa, que é uma coisa adulta e é uma coisa de pessoas que são adultas, que evoluíram e que são que têm que assumir perante a sociedade os erros que praticam. Deus nunca nos pediu que não tivéssemos erro nenhum. A primeira página da Bíblia é que Adão e Eva têm que assumir as consequências, que não pode fugir. Eles se escondem atrás da árvore. Deus diz: por que vocês estão escondidos? Por que vocês estão escondidos? O que vocês fizeram que precisa se esconder? Boa coisa não foi, porque estão escondidos. Então tem que tirar a pessoa de trás da árvore e encarar o erro que fez. É a consciência da culpa, é a coisa mais maravilhosa que tem. Depois da consciência da culpa, vem arcar com as consequências do erro do que fez. A outra coisa é, o que é prejudicial, que muitas vezes vai estar presente nos nossos irmãos que pensam em suicídio, é o complexo de culpa. Livre-se disso. Consciência da culpa é uma coisa, complexo de culpa é outra coisa. O complexo de culpa é uma carga pesada demais para o ser humano carregar. E por isso Jesus se ofereceu na cruz para nos livrar disso. Nós não temos estrutura para carregar um complexo de culpa. Nós não fomos criados com estrutura para carregar um complexo de culpa. Então a pessoa se sente culpada, não sabe por quê. E carrega aquela culpa, a ponto da gente conversar assim: olha, preste atenção no que você tentou fazer. Você tentou dar fim à sua vida. Você tem uma filha de 2 anos que te ama. Você tem um pai e uma mãe que te ama. Você tem um marido que te ama. Você vive bem, você não passa dificuldade financeira. Você... Preste atenção no sofrimento que você ia causar à sua família. A sua filha ia se criar sem uma mãe. Você tem tudo que muita gente desejaria. As pessoas na favela não têm onde morar. As pessoas não têm o que comer. Você tem tudo isso. Nada te falta. Pensa nisso quando vier esse pensamento de morte. Sabe o que a pessoa diz? Eu não tenho direito a ter tudo isso. Eu sou um estorvo. Eu faço o meu marido sofrer, minha filha sofrer, só pelo fato de existir. A pessoa tem uma culpa que não sabe nem de quê. É um complexo de culpa. Um complexo de culpa de viver. É um fardo pesado demais que ninguém... Livre-se do complexo de culpa. O complexo de culpa pode trazer algo que é inconsciente. Ninguém nem sabe por que não merece viver, mas não merece viver. Viver é fazer sofrer a pessoa que me ama. Viver, se tudo vai mal, tem que morrer porque tudo vai mal. Mas se tudo vai bem, eu não sou digna de ter tudo isso. Quer morrer também. Então, veja, é muito difícil, porque a gente não tem argumentos para conversar com uma pessoa assim. Se você diz assim: olha como tudo está bem para você, você não tem motivos para dar fim à sua vida. Na hora que você está falando, olha o marido que te ama, está dizendo: eu não sou digna de que meu marido me ame. Sua filha, eu vou ser uma carga pesada demais para minha filha. Então, as pessoas, às vezes, aquela voz que pede para a pessoa dar fim na própria vida, diz assim: você é uma louca, você é um louco, você vai causar um dano às pessoas, acaba com isso antes que você mate alguém, porque você é capaz de matar alguém. Então, o complexo de culpa é algo que nós não podemos carregar. E eu acho muito interessante, um dia vocês leiam aí a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, logo no início do capítulo 4, Paulo, ele é uma coisa extraordinária, porque ele tem certeza que foi culpado de perseguir a igreja. Mas ele diz: eu não julgo a mim mesmo. Minha consciência de nada me acusa, nem por isso me dou por justificado, mas quem me julga é o Senhor. Ele diz assim:
E eu não me julgo. Eu não tenho uma consciência me acusando pelo que eu fiz. Nem por isso eu sou um santinho. Nem por isso eu sou bonzinho. Mas quem me julga é o Senhor. Então, Paulo tem consciência do erro, da culpa, de ter perseguido e não nega nunca. Passa o resto da vida dizendo, eu persegui. Mas ele não tem complexo de culpa. Quando os coríntios tentam impor essa culpa em Paulo, ele diz, eu não me julgo. Não adianta. Se vocês me julgam, é problema de vocês. Eu não me julgo. Quem me julga é o Senhor. Ele não aceita o complexo de culpa. E isso é consolador. Então, já vamos para a terceira parte da nossa palestra, que é interessante. Nós devemos ter uma consciência objetiva dos nossos erros, mas nós devemos procurar a serenidade. A serenidade nos dá um sentido na vida. A serenidade nos impede que nós venhamos a ter uma loucura, a surtar. Não é? Porque a culpa, no complexo de culpa, ela nos sufoca. Nós não podemos carregá-lo. Não faz parte da estrutura humana o complexo de culpa. E as pessoas que têm complexo de culpa pensam em dar fim à própria vida, porque não existe no ser humano uma estrutura para levar o complexo de culpa. Como não existe no ser humano uma estrutura para suportar a rejeição. Nós não temos em nós um antídoto para a rejeição. Nós não temos. A rejeição nos aniquila. Da mesma forma, nós não temos um antídoto para o complexo de culpa. Nós não temos. Nós temos que nos livrar dele. Nós temos que nos livrar da rejeição. Porque a consciência de ser rejeitado nos tira os motivos de viver. O complexo de culpa nos tira o motivo de viver. Viver é terrível demais. Não é? Com esse complexo de rejeição, esse complexo de culpa. Então, é tão interessante essa questão da serenidade, porque a serenidade é o que nós devemos pedir para a pessoa que pensa em suicídio. A serenidade é o que deve pedir, a pessoa que pensa em suicídio deve pedir a Deus serenidade. Porque a serenidade nos preserva da loucura, a serenidade nos dá a esperança. E com a esperança, nós não temos nenhum desejo de dar fim à nossa vida. É muito interessante o psicólogo judeu, Viktor Frankl. Ele esteve nos campos de concentração, e ele foi aos campos de concentração porque ele se recusou a eliminar as mulheres alemãs. Ele é judeu, se recusou, recebeu ordem do nazismo de eliminar as mulheres alemãs que eram loucas, porque na raça pura não tinha lugar para loucos. E principalmente as mulheres, naquela época, as mulheres alemãs estavam lotando os manicômios. E aí ele recebeu a ordem de dar o remédio para elas, para eliminá-las, e ele se recusou. Um judeu, o povo dele está sendo eliminado pelos alemães, ele tem a possibilidade de eliminar alemães, ele se recusa. Então ele vai para os campos de concentração. E ele é um sobrevivente. E também é outra coisa que ele poderia se sentir a pessoa pior do mundo, porque existe a síndrome do sobrevivente. É a pessoa que carrega um complexo de culpa por não ter morrido quando o outro morreu. Teve um tsunami, todos que eu conheci morreram, eu não morri, aí eu carrego um complexo de culpa por estar vivo. É o complexo do sobrevivente, que a gente tem que se livrar desse complexo. Se sentir culpado por estar aqui e não ter ido junto com os outros que foram. Não se sentir digno de ter tido uma outra oportunidade. Então, o Viktor Frankl, ele disse que o que ele mais observou e o que o preservou da loucura, não é? de perder todos os entes queridos no campo de concentração e sobreviver, é que ele disse que nas câmaras de gás tinha desenhado com a unha, a pessoa
vai morrer daqui a pouco. Ela já ficou nua, ela já ficou com fome durante dias, ela ficou ali durante dias esperando o dia dela de ser colocada na câmara de gás, e ela está na câmara de gás, e diante do gás o que tem? Ela desenha com a unha nas paredes borboleta, coloca os iniciais da palavra liberdade. Ela tem todos os motivos do mundo para querer morrer, e ela está na hora de morrer e pensa, como seria bom se não morresse ali. Então ele diz que o ser humano, quando tem sentido da vida, não há nada, mas nada, que faça com que ele queira abreviar a própria vida. O que faz uma pessoa querer abreviar a própria vida é a falta de sentido da vida. Perde a esperança, perde o sentido de viver. E por isso a vida se torna dolorida demais, sofrida demais, a ponto de que a morte, qualquer dor que passe, de qualquer forma, porque a pessoa sabe, que a pessoa que vai dar fim à própria vida, ela sabe que vai doer, ela não tem medo nem da dor pela qual ela vai passar, porque viver dói mais do que qualquer outra coisa. Então, o que é que se espera então da pessoa? O que é que nós poderíamos dizer para a pessoa? Que se abra à experiência, não tente argumentar intelectualmente com uma pessoa que quer dar fim à vida. Você nunca dará motivos a ela, com argumentação lógica. Porque na hora que você está dizendo uma coisa, ela está pensando outra. Olha, a tua filha te ama. Eu estou pensando assim, eu tenho que me matar mesmo, porque eu não sou digno de ela não, você vai ser cruel demais, eu vou fazê-la sofrer demais ficando viva. A minha filha vai sofrer demais se eu ficar viva. Então você está dando os argumentos lógicos da razão, e a pessoa está tendo outros argumentos para dentro de si, está combatendo aquilo ali. Olha, você não lhe falta nenhum bem material. Aí a pessoa, eu tenho que morrer mesmo, porque os outros estão morrendo de fome, e como é que eu vou ficar viva tendo esses bens materiais, sendo bem colocada na minha profissão, realizada? Então eu tenho que meio que me matar. Então não adianta, o que se tem que fazer é convidar a pessoa, é no nível da sensibilidade, tem que convidar a pessoa a fazer uma experiência. Que experiência? De ser responsável pelo outro, de se tornar responsável pelo outro. Agora, cuidado, tem a pessoa que diz assim, olha, você tem que notar que você tem que ser responsável pelos outros. Olha, eu vou te levar num orfanato. Vou te levar no orfanato, você vai ver várias crianças e tal. Na hora que a pessoa chega no orfanato, eu tenho que me matar. Por quê? Porque eu tive pai, eu tive mãe, eu nunca passei por isso, e essas crianças passando, aquilo deprime mais ainda, eu tenho que me matar. Então, não é aí. Não coloque a pessoa para se responsabilizar por questões difíceis, por pessoas que sofrem, porque vai acionar o complexo de culpa, e a pessoa vai se sentir culpada porque aqueles ali estão sofrendo, então tem que me matar. Então tem que convidar a pessoa para a experiência de se sentir responsável por alguém. De se sentir responsável por alguém. Se você não acha que não merece viver, mas esse bem aqui merece viver, e você precisa ajudar essa pessoa a viver bem. Então, é muito interessante, porque isso é consolador. Nós fomos criados para ter responsabilidades uns pelos outros. Se a nossa sensibilidade ela é despertada para se sentir responsável por alguém, nós teremos a consolação, que é uma coisa que o santo católico, né, fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola, um santo espanhol, ele falava que as principais experiências do ser humano é a desolação quer dizer, sem o solo, sem chão debaixo dos pés, estamos desmotivados, e a consolação, que é algo que nos põe um chão firme embaixo dos pés e nos faz andar. Né? Então, as pessoas têm que ir se sentindo responsável por outro, e a partir daquela responsabilidade, ela vai sendo
consolada, vai sendo dado um solo a ela, um chão no qual ela pode se firmar e continuar andando, não é? Então, por isso, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, o que é que cabe a nós? Não é? Fazer com que essa bem-aventurança possa acontecer na vida das pessoas. Dar às pessoas um solo, uma consolação, um chão firme no qual elas possam andar. Porque se ela não tem chão para pisar, elas não têm motivo para viver, não é? Então, a desolação é o vazio existencial. O vazio existencial. Esse vazio existencial deve ser preenchido com a responsabilidade, se sentir responsável por alguém. Então, tem num documentário que depois eu espero que vocês vejam, de jovens que viviam no Japão e que cometiam suicídio. Então, um rapaz da Colômbia foi tentar trabalho no Japão e lá ficou, a primeira vez que soube que o colega de trabalho tinha se jogado diante do trem, ficou em crise, e lá todo mundo vendo com naturalidade, mas um se jogou na frente do trem, e ele nunca tinha presenciado algo ou escutado que alguém comete suicídio. Ele ficou extremamente triste, não é? E profundamente arrasado. Então, quando as pessoas tratavam com naturalidade, que disseram, te acostuma porque aqui é assim, ele disse, não, tem que fazer alguma coisa. Então, o que ele fez? Ele começou a dizer assim, se você pensa em se matar, antes de se matar, conheça a Colômbia, depois você se mata. E aí ele trazia, parecia uma oportunidade, olha, não se mate antes de conhecer a Colômbia. E então, o que ele fazia? Ele trazia esse jovem para um ambiente pobre, mas que as pessoas eram felizes. O jovem era feliz. E eles eram felizes porque eles trabalhavam em forma de cooperativa. Então, um dependia do outro o tempo todo, as pessoas interligadas. E disse, olha, faça essa experiência de trabalhar conosco aqui. E aí, ó, ele se sentiu uma peça de um todo, mas não assim, você faz uma coisa, eu faço também, é um produto que sai da fábrica, mas nós duas não temos nada a ver com uma com a outra. Mas era assim, era aquela convivência, não era um produto, era um estilo de vida que estava fazendo. E ele já foi, já se tornou, fizeram documentário e tudo com ele, porque ele dizia, pensa em se matar? Conheça antes a Colômbia. E trazia e via. Pessoas tinham... Então, o que fazia? Se chegasse lá e visse só pobreza, ia dizer, olha, eu vou me matar mesmo, porque aqui é todo mundo pobre. E eu sou rico, então eu não mereço viver e tal. Mas ele via, seja responsável por fulano, cicrano, agora, seja responsável agora. E as pessoas sentiam um motivo para viver, não é? Então, não são argumentos lógicos, racionais, que convence uma pessoa a não cometer suicídio, mas é a sensibilidade, é chamar para aquilo que nos constitui como seres humanos. Nós somos um ser sociável, nós somos o ser da solidariedade. Nós não somos tartaruga, gente, nós não somos tartaruga. Vocês precisam ver como é que tartaruga nasce. A tartaruga põe os ovos lá na areia e o sol mesmo cuida de chocar aqueles ovos. Ela não tem nada a ver nem para chocar aqueles ovos. Sabe? E aí, quando as tartaruguinhas nascem, cada uma por si, e elas correm em direção à água. Aqui chegar a água, bem que até chegar a água, tem muitos pássaros para devorar. Chegou a água, tem muitos peixes para devorar. Mas ninguém tem nada a ver com ninguém. Nós não nascemos assim, nós nascemos dependentes um do outro, e nós ficamos dependentes um dos outros durante muito tempo. Nós temos na nossa Constituição a solidariedade. Nós temos. Isso nos dá motivo para viver, nos sentir responsável pelo outro, para que o outro esteja bem, para que o outro fique bem, para que o outro continue a viver. E isso me dá motivo para viver quando eu sou responsável pelo outro. É a isso que a gente tem que levar para as pessoas, despertá-la para uma sensibilidade de se tornar responsável pelo outro. E então aqui eu termino. Eu não sou psicóloga. Não é na linha da psicologia que estou falando para vocês.
Eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. O que é que eu tenho? Eu convivo com pessoas, eu escuto pessoas, eu aconselho pessoas. Então, da minha experiência pessoal, de alguma leitura que fiz, não é? Eu pude montar essa palestra. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso. O que nos dá motivo para viver é a solidariedade. Não que as pessoas são solidárias com quem... não é isso. O suicida nem sempre consegue sentir a solidariedade das pessoas para com ele. É que ele tem que ser despertado para ser solidário com os outros. Aí sim, ele poderá fazer um caminho que ele vai ter sempre que estar atento. O que me dá desolação e o que me dá consolação. Eu não devo me deter no que me dá desolação. Eu tenho que andar num chão firme, eu tenho que me deter naquilo que me dá consolação. Então, claro, obviamente, é uma palestra que tem muitos limites, mas é o que eu posso partilhar com vocês. Me sinto solidária e responsável por qualquer pessoa que pense em destruir a própria vida. Mesmo que eu não conheça, mesmo que esteja no Japão, eu me sinto responsável. A prova disso é que estou aqui dando essa palestra. E aí podemos, então, abrir para perguntas. Então, como eles ainda estão recebendo o sinal, eu abro primeiro para perguntas aqui e depois para perguntas lá. Então, não podemos também ficar muito tempo, porque em Tóquio já são 22 horas e 27 minutos. Né? Então, para não ficar muito tarde para eles, nós não podemos ficar muito tempo, a não ser que eles mesmos decidam que a gente pode ficar mais tempo. E vocês poderão, então, fazer uma pergunta. Quiserem. Já tem uma pergunta aí? Pode mandar a pergunta. Pergunta do Wilson Hanashiro, lá do Japão. Primeiro, ele dá bom dia, boa noite. Gostaria de deixar uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas gostariam de fazer e ouvir. Quando estamos no fundo do poço, que nada mais faz sentido na vida, o que podemos fazer para sair dela? Quando estamos no fundo do poço, nós não conseguimos subir as paredes do poço sozinho. Quando estamos no fundo do poço, a gente deve primeiro gritar, cair no poço. De alguma forma nós gritamos. Mesmo que a gente decida, eu não vou pedir ajuda a ninguém, a gente com gestos, com o modo de agir do dia a dia, a gente está pedindo socorro. Primeiro está pedindo socorro, cair no poço. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é, alguém vai jogar uma corda. Eu devo pegar essa corda. E alguém vai lá de cima vai me puxar. Eu não dou conta de sair sozinho. E olha, é interessante essa pergunta porque uma prima da mamãe chamada Marilda caiu no poço. Porque a gente tirava água na manivela. Então, o que acontece? Para não ficar muito tempo no poço, a gente descia na manivela uma lata grande que cabia muitos litros d'água. Mas, dependendo de quem está puxando, então não pode encher muito a lata da água. Então, era só mais como, sabe como é que as pessoas querem? Para andar mais rápido, vamos deixar encher e a gente puxa. Então, puxando, a que estava com ela, não deu conta de ter força e soltou. Quando soltou, ela era magrinha, jogou no poço, ficou gritando. O que acontece? Todo mundo tinha que arranjar uma solução de como tirar ela lá, porque caiu a lata, a corda, foi tudo, né? Então, como tirar ela de lá? Ela em desespero. Então, foi que as pessoas de confiança, porque ela entrou em pânico, pessoa de confiança pode descer, pendurada na corda e tirá-la de lá. Não é? Porque entra em pânico, não sabe como sair e não sabe nem receber ajuda. É como também quem está se afogando. A gente tem que tomar cuidado ao ajudar quem está se afogando, porque naquele pânico nos leva juntos. Então, quem está no fundo do poço deve pedir ajuda de alguma forma e aceitar a ajuda. Senão não dá conta de subir. Sozinho ninguém sobe nas paredes de um poço. Né? Isso é isso por experiência própria. Mas para isso, tem que despertar uma consciência também de ter humildade para pedir ajuda. Porque quando a pessoa é arrogante, ela nunca acha que ela às vezes
Aí ela está falando sobre as pessoas arrogantes que acham que não precisa de ajuda, não é? A maioria das pessoas que pensam em cometer suicídio tem um pouco de orgulho, porque tem um complexo de culpa que impede de receber, eu não sou digna, não é? Então, também, a pessoa mesmo que pensa em dar fim à própria vida, ela vai planejando isso sem ninguém perceber, a que pensa. Então, não é nem tanto uma questão de arrogância, porque ninguém percebe. Não é? Quer dizer, ninguém percebe se a gente não estiver atento. Se a gente estiver atento, a gente vê que a pessoa está agindo de forma diferente. Agora, há pessoas que são carentes, que querem chamar a atenção e que colocam a vida em risco para chamar a atenção, e essas pessoas têm um grau de orgulho e de arrogância. Porque assim, eu não posso me humilhar para pedir a sua ajuda, então o que eu faço? Corto meus pulsos, dou um jeito de você ficar sabendo e se sentir culpado porque eu cortei meus pulsos. Mas isso aí não é tanto o suicídio, isso aí é uma outra coisa disfarçada de suicídio. O suicídio mesmo, ele geralmente escuta uma voz interna que diz assim, te mata, tu vai fazer... Olha, tá vendo essa irmã aí que está tentando te ajudar? Você vai acabar causando um dano a ela. Te mata logo porque você vai enlouquecer e você vai enforcá-la, você vai trucidá-la, você vai cortá-la em pedaços, você vai pegar uma faca e cortá-la em pedaços. Escuta aquela voz ali. Então não é porque é arrogante, não é porque não queira receber a ajuda, é porque se sente culpado de receber a ajuda, porque é um complexo que a pessoa traz. Certo? Então tem aquele que é o arrogante e que ele simula um suicídio para deixar os outros com a culpa. Mas aí já é outra coisa, a gente tem que ter esperto. Tem mais pergunta, Candice? É até um complemento aí do que você está falando, a Adriana Jäger coloca, né? Mas como saber quando estamos no fundo do poço? Como vamos avisar? E ela continua, né, com as perguntas. E para as pessoas, para quando as pessoas, todas as soluções não são aceitas, né? E quando nós também não achamos uma solução, né? Como se fosse como ajudar e quando a pessoa não percebe, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é tratar a pessoa como se ela fosse um de nós. Então, argumentos lógicos funcionaria para convencer. É um erro nosso. Argumentos racionais não convencem um suicida a permanecer vivo. Não convence. Porque enquanto você está argumentando, ele tem outros argumentos já combatendo aquele seu argumento. Não convence. O que eu acho que tem funcionado é apelar para a sensibilidade, é apelar para aquilo que faz parte do ser humano, que está esquecido, que é a solidariedade, sentir-se responsável por alguém. É isso que às vezes a gente tem que a coisa tem que estar à frente, não é você chegar e explicar, olha, agora você vai cuidar disso aqui, não é tanto, você coloca a pessoa numa situação em que ela vai despertar nela a solidariedade, porque ela é humana. Coloca numa situação em que vai despertar nela a solidariedade. Porque se na hora que você começar a argumentar, olha, você tem que fazer o bem para a pessoa, então, você já está dando argumentos racionais e lógicos. Não é por aí, sabe? Então, é porque o suicida, ele traz um complexo de culpa, que não sabe nem por que é culpado. Não sabe. Se você perguntar do que você se culpa, ele não vai saber. Isso é uma coisa que está no inconsciente. Não se sabe nem por que é culpado. Então, tem pessoas que eram suicidas e por que se tornaram? Porque tentaram, não conseguiram, aí foi se investigar, terapia, mas o que é? Não, é porque eu não conheci minha mãe, eu sou órfã, e um dia eu tinha 5 anos de idade e ouvi, não foi dito nem diretamente para mim, ouvi um adulto comentando, para nascer matou a mãe. Pronto. Ali é inconsciente. Quando nasceu, matou a mãe. É inconsciente. Olha, a gente tem que tomar cuidado, uma coisa preventiva é cuidado com o que você diz com as crianças.
né? Por sua causa, seu irmão quase morreu. Você acabou de clicar ali num complexo de culpa. Por sua causa ia acontecer isso. Olha, culpa não é igual a responsabilidade. O que é? Você toma cuidado com o que você faz, porque aquilo que a gente faz traz consequências imprevisíveis. Você estava brincando, jogou o seu colega na piscina, isso traz coisas imprevisíveis. Era só uma brincadeira, mas ele bateu a cabeça, né? Então isso traz coisas imprevisíveis. Você toma cuidado no que você faz com certas brincadeiras. Isso é uma coisa. Por sua causa, seu amiguinho ia morrendo. Olha, você jogou uma culpa. Ele não planejou a morte do colega. Ele não planejou que iria causar-lhe alguma dor. Ele só queria brincar. Então, eu acho que a gente pode ter uma atitude preventiva, né? Porque as pessoas estão sempre culpabilizando as outras. E não vamos dizer que o suicídio no Japão é por uma questão de honra. As pessoas da pós-modernidade não têm noção do significado da palavra honra que existia séculos atrás. Mas não tem noção, né? Por causa de honra, coisíssima nenhuma. Ele nem sabe o que era a honra do samurai. Nem tem noção do que era isso. Então, isso é uma falácia. É para ninguém se sentir responsável pelo que acontece. Não, é porque aqui é uma questão de honra, então, para as pessoas não viverem... Onde que hoje em dia as pessoas, primeiro, não sabem o que era a honra. Segundo, a nossa sociedade não é baseada na honra. A pessoa vive muito bem, tranquilo na sociedade, quando cumpre os seus deveres. Fez uma coisa errada, recebeu a penalidade adequada, não tem problema nenhum. Está de volta à sociedade normalmente. Não existe isso. Nossa organização social não é baseada na honra. Nossa organização social é baseada no fator econômico, no dinheiro. É nisso que é baseada a sociedade moderna e pós-moderna. No dinheiro. Progresso, dinheiro. Bem-estar, dinheiro. Tudo tem a ver com a sua capacidade de comprar. Não é na honra. Isso é uma falácia. É um engano. Tá? Então, ninguém hoje em dia se suicida por questões de honra. Porque honra não é o que move a nossa sociedade. O que move a nossa sociedade, o nosso bem-estar está baseado naquilo que eu possa produzir e comprar. Isso é um engano, é uma mentira. Pode. Pergunta do Adalberto Prado de Moraes, também lá do Japão. Primeiro ele relata, vou ler o que ele escreveu, né? Tive um caso de depressão no mês de outubro, um amigo muito querido não conseguiu falar comigo para que pudéssemos conversar, quase cometeu suicídio. Tivemos outro caso de suicídio aqui em Zezakishi, de um menino de 9 anos, é muito triste. Pergunta, o que falar em uma hora de crise ao depressivo? Era mais o objetivo mesmo da palestra, apelar para a sensibilidade, né? Primeira coisa é isso, apelar para aquilo de bom que as pessoas têm, porque é constitutivo do ser humano e fica lá escondido, embaixo dos escombros. Tira os escombros, mostra para a pessoa que a pessoa é boa, que a pessoa é solidária. Coloca a pessoa em situações em que mostra para ela que ela é uma pessoa solidária, que ela pode ser solidária e que ela teria motivo. Apele para a sensibilidade. Então, a pessoa que está numa depressão não necessariamente é uma pessoa que pensa em dar fim à vida. É muito mais comum da pessoa que pensa em dar fim à vida o pânico. A síndrome do pânico tem mais a ver com o suicídio do que uma depressão. Hoje em dia, as pessoas a maioria das pessoas sofrem do mal de depressão. O Brasil é um dos campeões na venda de remédios antidepressivos. Não necessariamente todas as pessoas depressivas são pessoas que pensam no suicídio. As pessoas que pensam no suicídio são as pessoas que têm pânico. E esse pânico esse pânico tem que saber, porque o pânico, o monstro que me causa o pânico está dentro de mim mesmo, que é o complexo de culpa. Um complexo de culpa que eu não sei nem de quê.
Eu não tenho, nossa, eu não tenho como explicar. Por isso que as pessoas não têm como explicar. Por que que você fez isso? Não tem como explicar. Não é? Não está claro. Então é o pânico. Há um monstro que me sufoca. Enquanto eu estiver vivendo, esse monstro está me devorando por dentro. Eu não posso fugir dele. Então eu tenho que eliminar a minha vida, porque se eu parar de viver, eu calo esse monstro que me devora por dentro. Eu não tenho onde me esconder dele. Eu não tem palavra que consiga tirar esse monstro, porque ele está dentro de mim, ele me acompanha por onde eu vou, porque ele está dentro de mim. É o complexo de culpa. Então, a pessoa que tem complexo de culpa fica depressiva. A pessoa que tem um forte complexo de culpa, ela tem uma tendência suicida por causa do pânico. Mais é o pânico do que a depressão. Eu vou ler a pergunta da Márcia, que você respondeu agora também, né? Só para constar a pergunta da Márcia e Maizumi. Aqui no Japão, sempre estamos em contato com pessoas com depressão e com ímpetos de suicídio. O que fazer nesse caso? Aí já foi respondido. Tem um comentário da Leila, que é lá da Itália. Ela pergunta se cuidar de um animal não seria uma solução, e ela até coloca como uma possibilidade. Pergunta do Roberto, da Casa da Fraternidade, lá o grupo do Mário, assim? Quais sinais que devemos estar atentos? Eu acho que primeiro vamos ver a questão da Leila, né, que está na Itália. Depende muito. Se a pessoa ela gosta de animais, cuidado dos animais poderia ajudar. Mas como é um despertar da sensibilidade, da solidariedade, às vezes a pessoa pensa em suicídio e você diz, olha, nós temos que lutar porque esse animal aqui está entrando em extinção. Isso aí a deprime mais ainda. Né? Esse aqui não tem direito de viver. E eu, que não quero viver, estou vivendo. Então, é bom de tomar cuidado. Não tem Você tem que saber que a pessoa que pensa em suicídio, o que funciona com os outros não funciona com ela. Porque os outros querem preservar a vida e a pessoa quer destruir a vida. Então, não vá na mesma linha que funciona com qualquer outra pessoa. Então, veja, se a pessoa gosta de animais, se o animal não está em extinção, para deixá-la, até com culpa do animal estar em extinção, porque a pessoa carrega uma culpa por ser humano, por estar vivo. Então, não é uma coisa que acontece normalmente, não é? Então, depende. Então, se a pessoa gosta de animais, se o animal não está em extinção, se isso não vai culpabilizá-la mais ainda, é uma boa pedida, não é? Então, como as pessoas gostam de crianças, isso poderia ajudar, desde que a criança não vá aumentar o complexo de culpa, porque aquela criança não teve as mesmas oportunidades do que ela, etc. Agora, eu acho o seguinte, é muito difícil, porque às vezes essa coisa do complexo de culpa vai entrando em pânico. Eu acho que é quando o sinal é o pânico. O sinal de que alguém está no fundo do poço é que grita por socorro, grita lá dentro. E quando uma pessoa está dentro do poço, eu estou me lembrando agora da prima da minha mãe, então quando a pessoa está dentro do poço, que ela grita, o que ela grita nós não compreendemos lá em cima, a gente só escuta urros. Então, sabemos que alguém está lá no poço, caiu no poço. Mas a gente não tem isso com muita clareza. Então, eu acho que quando a pessoa começa a demonstrar pânico, é a hora da gente prestar atenção. Se esse pânico, que nem todo síndrome do pânico vai dar em suicídio, mas é a hora da gente prestar atenção, porque se não for cuidado, facilmente poderá desembocar numa atitude de suicídio. Às vezes, a pessoa já pensa em suicídio desde criança, só que nem mesmo a pessoa sabe. E às vezes tem um gatilho que desperta. Então, essas coisas de pessoas que se detêm muito em narrar coisas trágicas, esses programas de TV que só passa a manhã inteira. Houve um acidente, aí passa a manhã inteira mencionando que aquilo ali dá ibope.
e a pessoa vai entrando naquela vibração, como vocês dizem, né? Eu já sei falar isso, naquela frequência, e aí aquilo vai introjetando e vai, né? Então, evitar comentar as coisas ruins da vida. O que nós ganhamos em ficar horas e horas conversando sobre coisas ruins e desastrosas que faz sofrer e tal? A gente tem que agir. Aconteceu alguma coisa, eu posso fazer algo, eu posso pelo menos orar pela pessoa, então ora. Eu não tenho que passar o dia comentando que alguém foi cortado e não sei o quê. Não, eu não tenho que fazer isso, né? Então, às vezes, desde criança a pessoa pensa em suicídio, mas ela nem sabe. E às vezes a menção de um desastre ou de um suicídio dá aquela ideia. Então também tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com criança. O que você está deixando seus filhos ver na TV? O que eles estão vendo? Que jogos eles estão tendo? Porque tem jogos que têm uma conotação suicida. Às vezes o pai nem sabe o jogo que a criança está jogando, o jogo digital, não é? Então, isso tem também. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que é quando o pânico é um sinal. Não é que a pessoa já está entrando num campo mais grave. É a síndrome do pânico. Precisa de terapia. Não é só uma questão da gente ajudar. Ela precisa nós, que somos os leigos no assunto, quem não for terapeuta, tem que despertar a pessoa para a solidariedade. Tem que orar pela pessoa. Tem que dar a entender à pessoa que existe um ombro para ela chorar caso ela precise. E encaminhar, a pessoa precisa. Tem alguém que tira do poço, isso é terapia. Terapia tira a pessoa do poço. É a pessoa que desce lá e diz, vamos. Não é? Então, é preciso uma ajuda científica. Não é uma ajuda espiritual, mas também uma ajuda científica. Tem um comentário aqui do Wilson Hanashiro, eu vou ler o comentário e na seguida 2 perguntas que tem relação. Eles não vão dormir hoje, né? Eles estão animados lá. Wilson Hanashiro. Segundo um amigo, em uma cidade aqui perto tem um Jinja. O Mário ajudou a gente aqui informando que Jinja significa templo, que está entre as 10 maiores cidades do Japão. Recebem 7 a 10 japoneses por dia, querendo conversar com Bolsan, porque está querendo se suicidar. Os 3 principais motivos são a falta de diálogo, a família é muito rigorosa e a falta de tempo. E em complemento a aí o Adalberto faz a pergunta, né, que eu tenho uma outra pergunta relacionada, Adalberto Prado de Moraes. Será que a religiosidade poderá ser eficaz nesse sentido? Eu vou complementar com a pergunta do Altino. Aila, saudações nossas. Gostaria que você falasse da importância da prece, da confiança em Jesus, quando não temos condição física ou emocional para ajudar. Quem ajuda mesmo é Jesus, não é? Bom, o Altino está lá no Reino Unido, né? Então agradeço a participação dele. Eu acho que, igual esse tempo que foi mencionado aí, é preciso que as pessoas saibam que há algum lugar ou alguém disposto a ajudar. Muitas vezes, o centro de valorização da vida, não é? Poder dar um telefonema para um desconhecido, às vezes salva vidas. Então, é preciso que se saiba que há um número para ligar, há um lugar para ir, para pedir ajuda, né? Para não chegar aonde está chegando. Então, tem que se criar alguma coisa. Agora, no fim das contas, né, como dizia Maria Teresa de Calcutá, sou eu e Deus. Então, a gente não pode se omitir. A gente não pode se omitir com esse assunto. Mas a gente, às vezes, não pode impedir. Né? Não pode impedir. Então, a gente, às vezes, vê que é uma pessoa que é membro do Corpo de Bombeiros, luta durante horas a fio, tentando, né, ver se a pessoa se deixa ajudar, porque às vezes fica numa situação que não dá nem para o bombeiro chegar perto. Fica horas, são preparados para aquilo, fica horas conversando, no fim a pessoa se joga. E é um desconhecido, o bombeiro senta, é um profissional, senta e chora. Sabe? Então, no fim, às vezes, não dá nem com todo o treinamento que se tem,
não dá para ajudar, né? Mas a gente deve ir até os limites da nossa existência de criatura tentando ajudar, certo? Então a gente deve recorrer sim à prece, porque não é só aqueles que a gente pode ver fisicamente que estão tentando ajudar. Tem muitas pessoas que a gente não vê que estão tentando ajudar, não é? Tem os nossos anjos que estão tentando ajudar. Então, eu acredito, eu que nunca planejei esse trabalho, essa interligação com o Japão, se vão lá me dar um sonho e vai desembocando cada vez mais numa situação fora do meu controle, é porque tem, né? Tem pessoas que eu não consigo ver como eu vejo vocês e que estão mais empenhadas nisso do que eu. Porque quando eu sonhei, eu não sabia que um dia eu teria que falar sobre suicídio. Eu teria entrado em pânico também. Por quê? Porque eu não domino essa área, eu não sou um profissional. O que eu sou é uma irmã. Quando as pessoas procuram, elas procuram uma irmã, né? Elas querem uma irmã, por isso que eu digo, não diga meus títulos, porque meus títulos não tem nada a ver com o que eu faço. Não tem nada a ver ser doutora em Carta de Paulo com isso que eu faço. Isso que eu faço é porque eu sou irmã. Porque eu escolhi a humanidade como família, né? Então, eu acho que a gente tem que ir até os limites daquilo que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? Uma palestra? O que a gente pode fazer? Orar? A minha mãe é da Legião de Maria, ela só faz orar, ela não pode fazer mais nada. Mas isso não ajuda? E quantas senhoras no mundo, que é uma legião, né? Que se chama legião porque fica incontável, quantas senhoras e senhores que se sentem incapazes de fazer qualquer coisa na igreja e resolvem simplesmente agradar a Nossa Senhora orando pelos suicidas, pelas vítimas da guerra, né? pelas vítimas de acidentes, pelas pessoas que morreram sem pensar em Deus, sem nunca ter pensado em Deus. Será que essas pessoas não estão fazendo alguma coisa? Eu posso dizer que elas não estão fazendo alguma coisa? Elas são o exército de Maria de Nazaré, são a Legião de Maria, né? Certo? Então, eu acho que se as pessoas que se sentem mais simples, mais incapacitadas do que nós, sabem que pode fazer alguma coisa, por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Então, eu acho que às vezes é mais omissão nossa, falta de solidariedade, e nós temos uma forma de calar a nossa consciência. Por isso que eu falei que a consciência da culpa é muito importante. O complexo de culpa é terrível, a consciência da culpa é importante. Porque eu falo logo no livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, a pessoa quer se matar, o que eu posso fazer? Eu já tentei, tem hora que o suicídio tira tanto a nossa capacidade argumentativa que dá vontade de a gente dizer, pois te mata! Então, porque a gente fica impaciente, porque nada presta, nada serve, nada você consegue, que dá vontade de chegar lá e dizer, pois te mata. Não tem argumento? Pois te mata. Não é? Mas não é isso que a gente deve fazer. O que a gente deve fazer é, vamos tirar do poço. Está em pânico, batendo em quem desce lá para tirá-lo do poço. Mas a gente vai tentar levar uns murros e tirá-lo do poço. Não é? Porque é um teste à nossa paciência, à nossa serenidade. A gente começa a ver que está enlouquecendo. Não, vai me levar para o poço junto com ele, vai me afogar lá. Por isso que o tema é suicídio e loucura, porque é uma linha de separação tão tênue entre o suicídio e a loucura, que às vezes quem vai ajudar leva aos trancos. Lá. Tem hora que a gente tem que... Só Deus mesmo pode. Agora a gente tem que ter canais de ajuda, tem que haver canais de ajuda. Ainda tem pergunta, não vão mesmo dormir, não é? Tá certo, vamos lá. O Rodolfo, da Casa Fraternidade, coloca como lidar com crianças, coleguinhas de escola ou filhos de amigos. Que já tentaram ou que pensam, né? E até o filho dele lidar com um coleguinha de escola que está querendo se matar, que é um caso que a gente acompanhou. Bom, essa parte infantil, ela é difícil para a gente... lidar, mas ela também é uma forma de cortar a coisa no início, sem que se aprofunde muito e se chegue a Porque uma criança, ela tem menos noção das consequências de uma tentativa de suicídio, ou mesmo de um suicídio, que um adulto. Né? Então, a vantagem com a criança é que a criança é mais sensível.
A criança tem menos bloqueio. O adulto, ele tem mais argumentos racionais elaborados. Né? Então, a criança já dá para a gente levar no nível de uma conversa. Agora, tem que se sentir acolhido. Uma criança que pensa em dar fim à própria vida é uma criança que está sobrecarregada com a culpa. Tem que descobrir do que ela se sente culpada. Né? Porque uma criança não vivenciou experiências desastrosas a vida inteira para dizer: a minha vida foi um lixo, eu só fiz mal às pessoas que me amavam, eu só fiz sofrer as pessoas. Não, a criança não pode dizer isso. A criança não tem uma consciência disso. Não é? Então, ela escutou algo, ou ela viu algo que fez com que se sentisse extremamente culpada. Né? E isso é papel do adulto, foi um adulto que fez, e é um adulto que vai tirá-lo de lá. Não é tanto uma criança. A outra criança, ela pode ser envolvida naquilo ali, se tornar prejudicial. Então, é o adulto que tem que dar a mão. Porque a gente sempre que vê a realidade material, nos ajuda a entender as coisas. Quem é que vai conseguir tirar alguém que está no parapeito do prédio, tentando se jogar? É uma pessoa treinada para isso. É um membro do Corpo de Bombeiros que foi treinado para isso. Então, não é assim simplesmente a gente querer fazer uma mágica e conseguir. Então, a pessoa tem que ter força, a pessoa tem que ter treinamento, a pessoa tem que ser capacitada para isso. Então, e às vezes não consegue. Então, a pessoa já tem o modo de argumentar, a pessoa já sabe o que dizer, a pessoa já sabe que se fizer tal gesto, a pessoa é totalmente treinada. E às vezes não consegue. Então, não é uma criança que vai ajudar outra criança. É um adulto que vai ganhar confiança e que vai ajudar a criança. Porque foi um adulto que a colocou nessa situação. Né? Pergunta do Tiago, lá de Joinville. Oi, Maninha Ila, beijão em seu coração. O número de suicídio pode estar ligado à sociedade buscar mais o ter do que na busca da construção do ser, como nos convidou Jesus? Olha, nós, como eu disse, nós somos responsáveis, nós criamos uma sociedade em que a gente presta o mínimo de atenção nas pessoas, porque a gente fica num ativismo, numa correria em dar conta de acumular ou de manter o que acumulou, mas nós não podemos vincular o suicídio simplesmente a um vazio porque a pessoa só pensou em ter, não podemos vincular isso. Gente, o suicídio está vinculado a um complexo de culpa, síndrome do pânico. É uma depressão que vai se tornando um pânico. Obviamente, essa nossa correria, nós não prestamos atenção nas pessoas. É como eu falei, encontraram um esqueleto 3 anos depois que morreu, no sofá da sala. Então, nós não prestamos atenção nas pessoas. Isso aí, sim, há uma... Mas nós não podemos vincular, não é porque a pessoa ficou vazia, porque sempre haverá oportunidade das pessoas, mesmo que tenham uma vida fútil, baseada só no ter, no prazer, ela encontrar sempre alguém ou situações em que ela pode ser útil, ser solidária, encontrar um sentido para a vida. Então, nós não podemos simplesmente dizer que é por causa disso. Agora, essa sociedade que corre atrás de dinheiro o tempo todo, que é uma coisa ilógica, porque nós não levamos nada daqui, então para que acumular se a gente não leva? Os bens materiais são uma das maiores tentações que o ser humano pode vivenciar. Ele nos distrai daquilo que Deus pede de nós. Nós temos ele é o principal ídolo, ele é o mais fácil de servir. Né? Porque ele nos engana, a gente pensa que está servindo a Deus, está servindo a um ídolo. E nós não fazemos coisas que sejam extravagantes, então a gente não se sente culpado por alguma idolatria que está cometendo. Né? Mas não podemos vincular o suicídio a uma vida vazia de sentido, porque a pessoa corre atrás do dinheiro. Não é? Então, se a pessoa só vive em função dos bens materiais, ela fica vazia mesmo. Mas isso não necessariamente a levaria ao suicídio. Tem pessoas muito pobres que se suicidam, né? Porque isso não está vinculado. Então, às vezes,
A pessoa tem tudo, mas não é o fato de ter muita riqueza e ser vazio que vai pensar em suicídio. Porque, gente, nós temos instintivamente o instinto de preservação da vida. Então, se nós queremos, nós mesmos, dar fim à nossa vida, nós já estamos negando algo que nos é constitutivo. Isso tem que voltar. E volta pela solidariedade, volta pela sensibilidade, não é? Volta pela se sentir responsável pelo outro. A Cíntia Sakai, ela acabou de ser adicionada ao grupo pelo Mário, também lá do Japão. Ela diz: boa noite a todos. Agradecemos de todo o coração as palavras de auxílio e aprendizado que a irmã Ilha nos traz e nos engrandece. Gostaria de saber da irmã Ilha, na visão bíblica, qual a passagem poderíamos utilizar como instrumento de auxílio a irmãos que passam pela prova da depressão e, consequentemente, suicídio? Bem-aventurados os aflitos, porque dele eles serão consolados. É isso. Sempre dá à pessoa saber que será consolada. Por mais aflições que tem, não é a única a sofrer as aflições. E as aflições, que é isso, que inclusive para vocês, eu acho que vocês deverão ler o texto que é próprio de vocês, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o texto bíblico que é usado por Kardec para falar sobre o suicídio, né? Que é usado geralmente por todas as religiões cristãs, os grupos cristãos, quando vão falar de suicídio, começam com bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É assim que a gente começa a conversar com uma pessoa que se é uma pessoa que tem alguma religiosidade, alguma fé. Então, todos serão consolados. Não há aflições para as quais não haja consolo. E consolação é colocar um solo, um chão embaixo dos pés para as pessoas andarem. Acho que tá bom, não é, que eu disse? Então, um abraço para todas as pessoas que se sentiram responsáveis, estão espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, orando por mim, orando pelos nossos irmãos do Japão, orando por aqueles que pensam em dar fim à própria vida. E como nós todos somos responsáveis uns pelos outros, todas aquelas pessoas que viram ou ouvirão esta palestra, tem que se tornar responsável pelos nossos irmãos que pensam em cometer suicídio. Então, ore, e se tiver a oportunidade de agir, haja, dê a mão, não é? Dê a mão, porque às vezes só dar a mão já tira alguém de dentro do poço, não é? Então, vamos todos na paz de Jesus e que Maria Santíssima possa nos acolher nos seus braços maternos, nos ajudar a sentir essa consolação que vem do Cristo, que ela é assim, mediadora dessa consolação, porque ela é mãe. Mãe é aquela para onde a gente corre no colo e abraça a gente. Às vezes a gente não teve uma mãe que fosse muito compreensível, que fizesse isso, mas Deus nos colocou outra figura na nossa vida, uma figura humana que pudesse fazer isso. Então, se a gente pensar bem, teve alguém que fez as funções de mãe, não é? E nos acolheu nos momentos em que a gente não tinha para onde correr, a gente correu para o colo. Então, corramos para o colo de Maria. E muito obrigada mais uma vez. O Carlos pediu para a gente fazer um agradecimento e um encerramento, né? Então, irmã Ilha, eu sei que a senhora não gosta, no intervalo eu fui agradecer, ela falou, eu que agradeço, né? Mas muito obrigado pela apresentação, pelos comentários, pelas respostas, mas principalmente pela vibração, pelo sentimento de estar passando esse amor pelas pessoas que, por um desequilíbrio, por um momento de incompreensão, às vezes acaba buscando algo que contraria o sentido maior da vida e acaba por cometer um ato de suicídio. Então, a nossa gratidão por esse tema que é bastante tocante, mexe com a gente. Normalmente a gente pensa no ponto crítico já, quando a pessoa já está
no ápice ali de cometer o ato do suicídio. Mas, obrigado. Existe todo um trabalho preventivo para que não chegue nesse extremo, que aí, penso eu, acaba por complementar, né, as dúvidas que nós temos, porque a gente já pensa, puxa, chegou nesse ponto, como é que eu faço agora, né? Então, para não chegar nesse ponto, é que eu penso que a gente pode ir trabalhando, e a gente vê vários exemplos na história do cristianismo, de dedicação, de sacrifício pelo próximo, para que não chegasse a esse ponto. Aqui, me permita citar o grupo de apoio espiritual a pessoas enlutadas, o GAEP, né, que está semanalmente de portas abertas para receber pessoas que às vezes pensam em cometer esse ato porque viu um ente querido seu voltar ao plano espiritual e alimenta ali um sentimento de culpa, alguma coisa negativa em relação a esse evento, e preventivamente o grupo se coloca à disposição para ouvi-los, para falar alguma coisa de conforto, para ir visitar no seu lar. As orações, uma conversa amiga, um sorriso, a escolha do que assistir na televisão, do que ler, tudo isso são fatores que previnem chegar nesse ato extremo. E as histórias do cristianismo mostram para a gente, né, a começar por Judas, né, que, segundo narra na literatura espírita, o primeiro ato de Jesus foi resgatá-lo, naquele ato que culminou no seu suicídio. Mas, muito obrigado de coração, né, pela vibração que a senhora transmite. Como a senhora fala assim, não é a parte técnica do conhecimento, né? É o sentimento. E isso é das grandes almas, né? Se aproxima e aquela vibração de amor, de energia, toca os corações. Como Jesus, como Maria Santíssima, como os apóstolos, como todos os discípulos de Jesus. Com certeza a senhora é uma delas. Muito obrigado. E para encerrar, permita-nos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muita paz, muita luz a todos os nossos irmãos brasileiros, japoneses e de todas as nacionalidades. Que a paz de Jesus toque o coração de todos e que nós valorizemos a vida, a oportunidade de estarmos aqui encarnados para servir em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.